Júlia? Acho que é isso. Será que Será é que é isso? medo do imposto de renda? Pode ser. Tudo Bom, mas bem? pelo menos deu certo. Ó, o pessoal já dando dica aí, liga e desliga. A gente treinou, Olha, eu treinei umas 10 vezes para o que não a gente correr. fez de dicas à tarde aqui não está escrito, viu? Mas deu certo. Graças a Deus. Deu certo, deu Júlia, certo. tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo Vou te, bem? vou te apresentar de novo. A Júlia é sócia da Meet Focus, né? Soluções Financeiras, e veio falar com a gente um pouco hoje sobre imposto de renda, dar algumas dicas para a gente ver o que a gente pode fazer ainda, né? Para poder recuperar um pouco o tempo perdido aí, né, Júlia? Exatamente. Só, É, só dando um. Eu vou dar como leigo aqui só umas informações que eu vi aqui que eu fiquei assustado, né? Eu entrei naquele impostômetro, né? Famoso impostômetro, e dia 27 de junho nem virou o semestre, né? Nem virou o semestre e já tinha passado de 1 trilhão. 1 trilhão, é um isso, né? trilhão, exato. Eu não sei nem o que é isso. Eu Exatamente. conhecia até bilhão só, não conhecia trilhão. Até 27 de junho, 1 trilhão de reais de impostos, né? E eles falam que a gente arrecada pouco, né? Eles querem aumentar os impostos, né? A gente Quer cuida dizer, ainda de no um monte meio de de uma rei, né? pandemia, é, Eu falo que é uma monarquia que a gente vive, que a gente cuida de reis, né? Eles moram em palácios, né? Literalmente, comem caviar, tem motorista, tudo, e a gente pagando imposto, né? e a gente trabalha para pagar imposto. Trabalha, trabalha. Júlia, como é que está o imposto de renda? A gente tem alguma novidade? Esse ano teve umas mudanças, né? Isso, tivemos sim. Acho que é importante eu contextualizar. Primeiramente, a gente definiu, né, em parceria da Midfocus, como o pessoal do Médico Sem Jalecos, o porquê desse tema. A gente recentemente, né, teve o envio do imposto de renda referente ao ano anterior, com o exercício desse ano. E o que a gente achou interessante é que surgiram muitas dúvidas no momento, e eu achei que era importante a gente divulgar, disponibilizar para o grupo de vocês, que vocês têm um grupo bem atuante, e entender que através do planejamento isso poderia reverter em restituição para o ano que vem. E a gente teria mais 6 meses. Então, o que teve de diferente nesse imposto de renda foi que ele se estendeu. Ele se estendeu por causa dessa questão da pandemia, ao invés de ser submetido ao final de abril, ele foi submetido ao final de junho. E mesmo apesar dessa extensão, Daniel, tiveram seus imprevistos, os últimos momentos, os médicos tinham sua restrição de horário e de tempo em função até da pandemia, mas o que eu notei é que está faltando planejamento. E eu queria dar dicas estruturadas para vocês para os próximos 6 meses. Então, esse era o acordo que a gente poderia fazer para que a gente não entregasse para o governo, para o impostômetro que bateu 1 trilhão de reais, e que a gente, de uma forma estruturada e dentro da lei, conseguisse fazer um planejamento para que tivesse um bom retorno agora já em 6 meses, porque tem 6 meses para correr atrás aí do Dá tempo, prejuízo. né? Dá tempo para esse ano ainda, né? Maluco. Dá Mas tempo. tem que ser, o ideal é iniciar agora para que se estruture ao longo dos próximos meses. Sim. O que a gente pode falar um pouco sobre planejamento? Muita gente fala de PGBL, né? Para pessoa Exato. física. Você acha que vale a pena? Qual que é a sua posição sobre isso? Tá bom. Então, eu vou falar que existem algumas ferramentas que surgiram no meio do imposto de renda, que são formas de você restituir, ter uma informação bem estruturada e você conseguir fazer uma restituição. Então, o que eu acho em relação ao PGBL? Ele é uma forma de investimento, ele é uma previdência, e a gente conversou um pouquinho antes, né, Daniel? Não é a melhor formato, ela realmente tem uma forma de usar. Ela não é para assim, gente, eu vou fazer um investimento, eu vou colocar em PGBL. Tem que ter um estudo. E o estudo geralmente assim, quais são as suas receitas na pessoa física, tá? Então, as minhas receitas na pessoa física, eu passei num concurso, eu trabalho no UPA, eu tenho a retenção do imposto no imposto de renda na fonte. Então, eu trabalho, por exemplo, com cooperativas, Unimed. Então, tudo isso é retido na fonte. Ele não te dá a opção de fazer um planejamento tributário, ele retém. O que ele te dá através do imposto de renda, você pode pegar essa informação, colocar as suas receitas dedutíveis, as suas despesas dedutíveis e começar o plano de restituição.
Então, uma delas é o PGBL. Então, se você teve muita receita na sua pessoa física, reteve os impostos, foram retidos na fonte, e você pode pegar 12% dessas receitas na pessoa física, que você recebeu e foram retidos de impostos, e você vai se estruturar e vai colocar até 12% do ano no seu imposto como PGBL para ser uma despesa dedutível. Uma coisa que precisa ter atenção. Eu já vi médicos, por exemplo, que falam assim, não, eu vou fazer o PGBL porque eu recebo na pessoa física. Mas ele tem outras despesas dedutíveis que também são dentro de contextos, a questão das escolas, dos filhos, a questão de recibo médico, tudo isso considera, ele diminui a base, Daniel. O que eu queria deixar uma coisa clara, que às vezes na linguagem do contador o médico não entende, vamos lá que ele tem uma base para ser tributada de 100 mil. Se você for colocando as despesas dedutíveis, ela vai reduzindo. Então, olha, eu pus 5 de escola, eu fui pondo 10 de outras coisas, 10, e a gente vai entrar em livro caixa. Ela diminui a sua base e o imposto incide em cima de uma base reduzida, ok? Então, o PGBL é uma despesa que pode ser dedutível desde que faça sentido no seu contexto. E ele também não pode ser nada, ele vai prorrogar o imposto, ele vai te fazer uma restituição e você vai aplicar esse dinheiro. Mas você sim vai pagar imposto, só que num longo prazo. Sim. Um médico que atende só CLT, ele pode se beneficia disso também? Isso. Qualquer médico, pode ser um CLT, pode ser um concursado em alguma outra esfera, pode ser Unimed, tudo que for retido de imposto, ele vai poder usar de despesas dedutíveis para poder ter uma restituição melhor, ou não pagar imposto. Tem limite? A Tati está perguntando aqui se tem limite para PGBL. 12% do seu faturamento, da receita do médico. Não pode ultrapassar 12%, que aí a restituição não vale. Então, a estratégia é até 12%. E quando fizer a declaração, para valer, tem que ser a completa, né? Eu estava olhando. Isso. Declaração completa. Exatamente. Precisa ser a despesa completa. E, Daniel, um caso específico de um cliente nosso que me chamou muita atenção, que eu sempre falo, o que o PGBL é uma ferramenta interessante, tem um médico na nossa carteira de clientes, que eu fazia a simulação assim, eu fazia o IR, eu punha o PGBL e tirava. Então, ele tinha faturamento ele era professor de uma instituição, tinha uma parte de Unimed, uma parte de consulta particulares. Então, eu punha, e ele recolheu, na época, 27 mil, ele aplicou no PGBL. Ele era restituído 10 mil. Se eu punha e tirava para ver o efeito. 10 mil reais. Quer dizer, se ele pegar esse 10 mil reais e aplicar em ações, aplicar em outros investimentos que possa ter uma estratégia por trás, no final ele vai pagar menos imposto lá na aposentadoria dele e teve o dinheiro, o fluxo de caixa dele melhorado nesse momento. Tá. Você está falando do fluxo de caixa, tem uma enorme confusão com muita gente entre fluxo de caixa e livro caixa, né? Eu acho que o livro caixa é uma coisa muito legal a gente falar para introduzir, né, o que é o livro caixa e a importância dele, né? Isso, a gente vai falar bastante dele, Daniel, e assim, é importante eu falar, porque muitas vezes eu falo assim, você já faz livro caixa? A pessoa responde assim para mim, já. Eu já faço, eu pego um livro, preto, escritura, entradas e saídas. Isso não é o livro caixa. O livro caixa não é minha produção de receitas e despesas. O livro caixa, ele é uma ferramenta de planejamento tributário. E essa ferramenta de planejamento tributário, ela é escriturada mensalmente através do Carnê-Leão. Então, assim, ele não é um livro comum, ele não é algo que você escreve. Ele é algo específico em relação a sua prestação de serviço na pessoa física, tá? Então, ele não é um fluxo de caixa projetado, ele não é suas entradas e saídas e ele não é um caderno onde você toma nota. Ele é um Carnê-Leão, uma ferramenta para você fazer o seu planejamento tributário. Legal. O Daniel, posso só fazer um ponto específico, claro, também dentro da tratativa do IR? Então, assim, o primeiro ponto que eu falo é da questão de se organizar para os próximos 6 meses. Se você já tem essa projeção dos 12% de quanto você vai fazer, organizar e já fazer as retenções, escolher uma boa previdência e aplicar pelos próximos 6 meses para você ter essa possibilidade, se há necessidade no seu caso. O segundo ponto que tem acontecido muito, Daniel, é que, assim, no momento da pandemia, a bolsa, novos investidores na Bolsa de Valores,
aconteceu de uma forma bem notória, saiu até na revista Exame, e até eu fiquei feliz que grande parte delas mulheres, então médicas, atenção, que estão investindo na bolsa, fazendo os cursos, que é super válido, e que está tendo um boom nesse momento, você precisa ter um suporte contábil para fazer isso. Essa transação, compra e venda, ela tem várias nuances. E que isso, mais para frente, pode gerar um problema para o médico e para a médica que não se estruturar nesse momento. Então, estou fazendo trade, estou vendendo, estou comprando. Precisa ter um acompanhamento. E isso, por que eu estou enfatizando isso? Porque tinha de última hora médicos me ligando, Júlia, eu não fiz. Eu não fiz isso, eu não tenho esse acompanhamento, como que eu faço? Então, você precisa do valor da compra, você precisa do valor médio da venda. Se for day trade, que não é o costume do médico, mas aí tem que pagar imposto. Se, já pelo dia, não tem uma cota mínima que, por exemplo, quando você faz operações normais, assim, básicas, você tem até 20 mil de ganho de capital, não tem problema. Mas então, assim, são coisas que você tem que estar se preparado através ou de uma planilha de Excel, ou você deveria também estruturar através de um aplicativo, né, Daniel? Eu falei assim, tem gente que já está usando o aplicativo, tem aplicativo de acompanhamento, mas você não pode deixar de fazer, porque senão depois você vai ficar com isso. Isso aí que você falou da movimentação de até 20 mil reais, se você movimenta 19 mil reais, mesmo que você tenha um lucro enorme, você paga zero de imposto, né? Agora, se você passar de 20 mil reais no mês, você acaba pagando o imposto sobre o lucro, né? Então é importante, isso é uma dica, né? E uma outra dica que você falou, é fundamental ter uma planilha para quem mexe com ação, né? Porque senão, experiência própria, você se perde. Você começa a vender, comprar, e aí você não sabe se tem prejuízo, lucro, você não começa mais a emitir as DARF, e você se perde, depois é difícil voltar atrás. Exatamente. Aí o que você vai fazer? Aí entra mais um ralo financeiro, que eu gosto bastante do termo ralo financeiro, e a gente vai também fazer uma live de ralos financeiros. Mas só o meu ponto o que acontece? Começa a ser um ralo financeiro, porque aí você não consegue saber o que você teve ganho ou perda, porque chega no final do ano, sabe o que eu tenho que fazer? Que é o que eu fiz com os clientes, retroagir o ano inteiro, pagar a multa, os juros do que não foi recolhido corretamente, que aí você tem que identificar tudo. O fisco está atento com as movimentações na bolsa agora. Então, assim, não tem como deixar de fazer. E sem contar que coloca o seu IR em xeque, né? Isso que eu falo. O médico, ele tem pouco tempo, ele não está querendo ir lá apresentar toda a documentação. Pode ser que ele esteja tudo certo, mas ele vai ter que ir lá apresentar toda a documentação, porque ele esqueceu de uma transação específica, de uma ação. E o controle é por ação, Daniel. Isso até a minha consultora lá da Mitfox, que é a Carol, ela falou, Júlia, e também eles se confundem às vezes, por exemplo, eu vou lá e vendi várias ações no mesmo dia. Mas o controle do ganho tem que ser por ação, tem que entender o que aconteceu, ação a ação, para você saber se você vai pagar imposto ou não. Então, o controle é fundamental para que depois você não tenha problema daqui para frente. Então, você tô fazendo venda e compra ao longo desse ano de 2020. Começa a estruturar, vê se tem alguma coisa do passado, volta, vai para frente já estruturando, chega no final do ano, você está com o IR todo certinho e você não tem o perigo de expor isso, né? Deixar em aberto uma ação que você esqueceu de documentar. E se você tem um prejuízo, você consegue depois compensar esse prejuízo num possível lucro posterior, né? É o que você fala do ralo financeiro, né? Você consegue, desde que você tenha tudo documentado, né? Exatamente. O que você não pode é não criar a documentação, né? Porque aí você perde dinheiro. Aí você perde dinheiro. E falando agora de outra forma de investimento, que é aluguel de imóveis, né? Tem alguma forma de você se beneficiar do que só alugar como pessoa física o imóvel? O que acontece? Quando chega num momento de sucessão do médico, quando está 50, 60 anos, é uma comum entre os médicos. De repente ele já comprou um apartamento, depois comprou um outro apartamento. Ele tem essa questão, talvez isso mude um pouquinho mais para frente, tá, Daniel? Que era um mindset de assim, eu ganhei um dinheiro, eu comprei apartamento, eu comecei a alugar, eu comecei a ter uma renda imobiliária. Hoje tem muitos fundos, hoje tem até outras tendências. Mas a realidade de hoje, de pais, de médicos mais antigos, eles têm muitos apartamentos. E o que acontece? Eles recebem tudo na pessoa física e soma-se as receitas. Então tem a produção médica, tem uma Unimed, mais os recebimentos da pessoa física. O que acontece? É taxado em 27,5%. E aí existem formas que você, no momento do teu imposto de renda, não vai pagar os 27,5% do IR. Você pode fazer um planejamento tributário, por exemplo, com
um planejamento tributário com uma constituição de uma holding. Então, a holding te dá a possibilidade de pagar entre 10%, 12%, dependendo do formato que é constituído essa holding. Ela já faz uma questão de assegurar o seu patrimônio, já faz a questão sucessória, que aí você pode fazer a sucessão para os seus filhos, estruturado. Então, esse é um formato onde você vai evitar desperdícios entre a questão de recebimento de aluguéis versus constituir uma holding. Mas também tem um momento certo, tá, Daniel? Não é assim, eu tenho um imóvel, eu faço uma holding. Não, não faz sentido, porque a holding tem um custo. Então, tem um estudo para ver quantas matrículas você tem, o que você está gerando de receita vinda dessa. Então, você estrutura, faz um estudo e vê se faz sentido ou não ter uma holding para pôr todos os seus imóveis. O pessoal nos Estados Unidos fala muito que não compram quase apartamentos, imóveis, pessoa física lá, porque a herança, a taxação é absurda, né? Absurda. Eles compram PJ lá, eles compram pessoa jurídica, é isso? E aí... Isso. E aí dá para fazer, essa holding não é pessoa jurídica, comprar o imóvel é pessoa jurídica. É isso, é uma né? pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica. E é uma pessoa jurídica, para você conseguir fazer essas movimentações, tem um contrato social normal, tem uma contabilidade com obrigações acessórias, ela é toda estruturada, porque exatamente para evitar essa questão sucessória. Se alguém, caso venha a falecer, então esse direito de cota extingue e o filho automaticamente já recebe. Aí você não precisa fazer a questão do inventário, que vai muito dinheiro, etc. Você estrutura todos os bens familiares e põe nessa holding, e essa holding você consegue fazer o planejamento sucessório. Ele é muito interessante para a questão de patrimônio, de herança, para você evitar taxar de forma excessiva, né, os bens. E você está falando desse planejamento sucessório de tributação, eu vejo muita dúvida sobre doação, que você pega todo mês e transfere um dinheiro para o seu filho, por exemplo, 10, 20, 30 mil reais, você tem um patrimônio e começa a transferir. Até que ponto é legal isso? Você pode transferir qualquer valor, você declara isso, como é que funciona? Olha, boa pergunta, Daniel, porque é o seguinte, o que acontece? Muitas vezes, os pais querem passar para os filhos uns valores e de uma forma legal, que não tenha problema. Então, a nossa orientação é que é o seguinte, você respeite o limite de 60 mil por ano. E aí você vai aos poucos transferindo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho 3 irmãos. O meu pai tem um patrimônio líquido, ele tem dinheiro em conta e ele quer ir passando para não ficar pagando imposto, porque, vamos ver, se ele viesse falecer, ele teria que pagar toda a tributação. Então, o que ele faz? Ele pode ir se isentando e passando 60 mil por pessoa. Ele pode passar 60 mil para 3 pessoas. As pessoas não podem receber de várias. Então, tem uma estrutura que você pode fazer. Por ano. Por ano. Tá. Mas isso é um formato interessante para essa questão sucessória. Para você, assim, passar sem pagar grandes... né? Fazer uma estrutura. Eu, particularmente, vejo muitos pais fazendo isso nos impostos, tá? O imposto de renda, ele fala, eu tenho dinheiro, eu não vou esperar. Eu vou fazendo, às vezes manda 50, vai mandando aos poucos para os filhos. E você declara isso no imposto de renda? Isso, como doação. Como doação e é isento, entendi. Isso, se fosse acima de 60, aí você teria que pagar um imposto. Então, o que você faz? Para você colocar até 60, é como se fosse essa questão do limite da questão das vendas das ações. Então, até 20 mil... Mas aí você paga o imposto sobre o valor total ou só o que excedeu, 60 mil? Só o que excedeu. Ah, tá. Legal. Tá bom? E vale a pena fazer essa transferência quando a pessoa já tem esse caminho, falando, olha, eu vou entregar o dinheiro aos poucos e vai fazendo esse planejamento legal. É o que eu acho que esse ponto é importante para você. É algo legal, ele não é ilegal, ele faz parte e as pessoas usam essa ferramenta. É uma ferramenta de planejamento tributário. Tá, legal. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu tenho várias aqui, mas quem quiser, eu vou acompanhando aqui os comentários e eu faço para a Júlia. Vamos falar um pouco do livro Caixa, Júlia, então? Vamos. Bom, o famoso livro Caixa. Como eu tinha falado, ele é uma ferramenta, ele é uma ferramenta de planejamento tributário. O que eu queria fazer uma chamada para os médicos não tenha medo, é um direito seu. Não tenha medo do fisco, não tenha medo do leão, não deixe de usufruir de algo que é um direito de vocês. Como que funciona esse direito? É uma lei específica
onde fala que os profissionais autônomos, e aí entram os médicos, entram os advogados, entram os dentistas, não é exclusivo só de médico, mas também tange, né, aos médicos. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, o planejamento com o livro caixa, ele te dá a opção para você colocar as suas receitas que não foram retidas na fonte, por exemplo, as consultas particulares. Então, você tem um consultório, você emite um recibo para o seu paciente final, não uma nota fiscal, e aí você deveria tributar, somando-se as rendas, você chegaria, por exemplo, mais ou menos em 27,5%. Aí, o que o livro caixa fala? Se você tem despesas que são alinhadas, que são relacionadas à sua prestação médica, você pode utilizá-las para que você vá fazer um abatimento. Então, o que a gente está falando? Se eu emitir 10 mil em receitas, em recibos para pacientes finais, eu posso pegar despesas dedutíveis e alocá-la. Quanto que eu vou pagar de imposto nisso? Zero. Porque você foi para o seu trabalho, para exercer a sua profissão. Então, assim, ele seria uma ferramenta para você pagar zero de imposto. Aí você fala, Júlia, mas se o meu faturamento for mais, aí você pode fazer um faturamento, um mix, um planejamento tributário entre pessoa física e pessoa jurídica. No entanto, para a pessoa física, ela faz sentido desde que essas despesas que estão relacionadas sejam, por exemplo, eu subloco um consultório. Ótimo. Se você subloca um consultório, você pode pegar essa nota e colocar como uma despesa dedutível no seu carnê-leão. Eu faço marketing médico. Posso colocar no meu livro caixa? Sim, você pode colocar o marketing médico. Eu tenho o meu contador que faz o livro caixa para mim. Você pode colocar. Então, tudo isso vai fazendo a sua base de despesas versus suas receitas. Tem um monte de coisa que pode colocar, né? Isso. Prontuário eletrônico, gasto com prontuário eletrônico, pode colocar? Pode colocar. Tá. E congresso? Vou para um congresso na Europa. Congresso pode, vários esquecem. Esse foi um que eu dei até uma dica. Recentemente, no momento do IR, eu mandei vários médicos falando, gente, o congresso pode. O que ele pode? A hospedagem pode. Porque o que você vai ter? Você vai ter a questão do teu congresso, as datas, a sua inscrição. A sua inscrição é o documento fiscal para... Estive, por exemplo, 3 dias em Barcelona num congresso de cardiologia. Legal, então você vai colocar a sua inscrição, você vai colocar a passagem, você vai colocar o seu translado, você vai colocar você vai colocar tudo que você utilizou naquele momento, a tua refeição. É um pacote. E aí você vai colocar. E eu falo, gente, mas usem o bom senso, tá, Daniel? Agora eu vou dar um puxão de orelha. Aí o médico estende e fica a semana inteira com a família lá, porque já foi para Barcelona. Não pode colocar as despesas do tempo que você se estendeu lá. Você só pode colocar referente ao congresso. Então, eu tenho essa questão dos congressos, eles podem. Mas uma coisa que é um pouco até contraditória, mas que é interessante. Me perguntam, por exemplo, então se eu posso colocar o meu translado, o translado lá, se eu posso colocar alimentação, no meu dia a dia, para eu atuar como médico, eu também faço isso. Então, eu me desloco da minha casa até o meu consultório, eu quero colocar minha gasolina. Não pode. Não. O fisco não entende que gasolina não pode. Ponto. Não tem uma discussão. Eles falaram, gasolina eu não reconheço. Mas eu quero colocar outras pessoas que estão relacionadas à minha prestação o transporte dela. Aí, se você tem uma funcionária, que é CLT, uma recepcionista, se você tem uma secretária, e a parte dela de deslocamento, pode. Então, são regras, Daniel, que você tem que entender nas nuances dela, mas o caso de todos os benefícios relacionados à sua secretária ou à sua recepcionista, isso você pode incluir no livro caixa. A Tati perguntou aqui, livro de medicina, jaleco, pode essas coisas? Pode sim. Pode? Livro de medicina, legal. Jaleco, pode tudo que for. O que eles pedem, assim, quando for alguma coisa especializada, então, por exemplo, eu sou cardiologista, eles pedem para que você coloque revistas de acordo com a sua especialidade. Você vai falar assim, Júlio, o físico é chato, assim. Quando você é chamado, eles pedem toda a documentação. Então, você vai colocar lá, olha, eu assino, eu sou cardiologista e tenho para o meu consultório uma revista de cardiologia, eu coloquei. Ok, então pode ser considerado. Não tem problema. Júlia, só voltando para o assunto anterior, depois a gente volta aqui, porque teve uma pergunta aqui, ó. Recebi uma doação do meu marido. Paga o imposto desse valor ano que vem?
Aí enquadra nesses Depende 60 mil aí. Enquadra nos 60 mil, é isso? Passou de 60 mil... Se não enquadrar nos 60 mil, aí também tem outras coisas que é interessante essa pergunta dela, porque também tem uma questão do marido. Se ela o tipo de casamento que ela tem em termos jurídico. Se é separação total de bens, se é parcial de bens, tem que entender qual é o formato que ela tem, porque isso reflete no imposto de renda também. Porque, assim, se ela tiver metade, aquela parcial, aí não tem problema, ela pode alocar. Mas se ela tiver algum universal, vai ter que entender qual é o formato do jurídico do casamento dela, mais o limite de 60 mil. E a anuidade do CRM, da sociedade, de especialista também pode? Pode. O seu CRM pode ser colocado da pessoa física, tá? Da jurídica, não. E também isso é uma coisa importante, é o seguinte, quando a gente está falando de livro caixa, acontece muito das pessoas falarem assim, mas quem pagou para mim foi o meu marido, da conta dele. Não pode, Daniel. Não pode. Tem um tripé bem estruturado, tem que ser do CPF da pessoa, não pode ser da pessoa jurídica, não pode ser a mãe, não pode ser o marido, tem que estar a nota preste atenção nisso que eu tô falando, a nota tem que estar no CPF da pessoa, a transação bancária tem que estar com o comprovante da pessoa, porque tudo isso, se ele não é feito corretamente, ele te desenquadra e aí você tem um problema com o fisco. E no mês vigente tem que ser, né? No mês vigente. Como ele é um efeito caixa, né, que a gente fala, o livro caixa, tudo que aconteceu no mês é o referente. Eu vou até tirar uma dúvida que é muito recorrente quando você falou do mês vigente, a pessoa fala assim, olha, eu fiz um procedimento estético com uma paciente, ela parcelou em 5 vezes. Como que eu escrituro isso no livro caixa? De acordo com o recebimento. Se foi em 5 vezes, na primeira ela foi... Aí você sempre vai documentar a mesma nota. Então, assim, olha, eu recebia uma receita do mês 1, depois uma receita do mês 2, do 3. Você não joga tudo de uma vez. E idem parcela. Comprei alguma coisa parcelada, posso jogar ali? Pode. Eu fiz uma compra de insumos parcelados. Você foi. O que você não pode colocar, e também acho que é importante eu falar o que não pode, que é muito recorrente, são ativos, bens. O que eu quero dizer isso? Eu comprei um computador para o meu consultório. Não pode colocar. Isso chama a atenção do fisco, porque ele entende isso que é um patrimônio seu, não é uma despesa. O livro caixa é sempre relacionado a despesas da sua ação, não em relação a bens imóveis. E a dica que a gente dá é se aqui, mas isso é ou não é? Isto é consumido ao longo de um ano. Se isso for consumido ao longo de um ano, aí sim a gente fala, então faz sentido. Se não for, eu comprei uma caneta específica para marcação. Tá, e você vai consumir ao longo de um ano? Vou, então pode colocar isso como uma despesa. Eu comprei algum aparelho específico de oftalmologia. Não pode, porque ele vai durar mais do que um ano, então ele se caracteriza como bem um imóvel, algo que não pode ser colocado num livro de caixa, despesa. Livro caixa, do jeito que você está falando, e eu concordo, é fundamental, precisa ter, né? Não tem como não ter, né? Não é para ter medo, não pode ter medo, né? A gente tem uma coisa que aprende desde de novo, que é a famosa crença limitante, né? Que a gente acha que às vezes tem que... Quantas vezes eu ouvi falar isso, assim, olha, paga alguma coisa para o imposto de renda, senão você vai ser pego, viu? Vai ser pego, paga alguma coisa. Mesmo que você tenha que pagar um pouco, não restitui, não. É um absurdo, né? É um direito nosso, se você fizer tudo certo, né? Só para você ter uma ideia, que eu achei bom que você me colocou isso, em média, os clientes que nós fizemos o imposto de renda estruturado, com PGBL, com livro caixa, de acordo com cada receita que a pessoa tem, com todas as documentações e de acordo com o planejamento, em média, eles foram restituídos em R$18 mil. Olha isso, porque eu estou falando, olha, um dinheiro para você fazer uma viagem, ficar com a sua família, ficar com mais tempo, aplicar, para quem gosta de vocês, Daniel, de aplicar na bolsa, quer dizer... R$18 mil todos os anos, aí assim vai se somando a pessoa jurídica que muitas vezes pode não estar otimizada. Então, é importante você não deixar de fazer o livro caixa por medo. Por isso que eu venho e bato nas teclas de todas as lives do livro caixa. Não tenha medo de fazer algo que é seu direito. A Júlia está perguntando, tem algum livro, talvez algum aplicativo que orienta sobre livro caixa?
Tem muita coisa. Até no site da Meet Focus, eu vou até pedir para a Liane depois colocar o site, a gente faz, tem um e-book que a gente disponibiliza com todas as diretrizes. Legal. A gente faz vídeos também. A gente também está preparando material para o pessoal do Médico Sem Jaleco, vocês vão ter esse material. Vai ter coisas exclusivas com o Médico Sem Jaleco de como proceder, o que vai ser dedutível, o que tem de informação. Então, assim, tem muito material disponível sobre como funciona o livro caixa. Legal, legal, Júlia. O médico que só recebe pessoa jurídica, ele tem como fazer livro caixa? Isso. Até antes de eu só entrar nessa parte, porque às vezes tem um planejamento que a pessoa fica em dúvida se ela se enquadra ou não se enquadra, tá? Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte, quando a gente fala de medo, de ter essa questão do fisco, Daniel, eu sempre dou esse exemplo e eu vou continuar dando, que é um exemplo que, sabe aquele exemplo que chama atenção? Então, assim, teve uma vez, a gente apresentou o livro caixa para um médico de 68 anos, tá? E ele era ortopedista e recebia pela Unimed, aqui da nossa região. E ele foi entender o que era o livro caixa. Então, ele recebeu por 30 anos Unimed, e aqui o que acontece? Retido na fonte 27,5%, o contador dele era generalista, não entendia da área de saúde, não o orientou a fazer o livro caixa. E aí ele falou, Júlia, eu tenho despesas, porque eu presto serviço, eu tenho consultório, eu tenho N outras coisas que eu poderia colocar. E aí ele deu uma média da despesa dele e eu fiz um cálculo por cima. E eu falei, olha, em 30 anos, senhor, o senhor entregou erroneamente para o fisco em torno de 1,7 milhões de reais. Ele não infartou na hora, não, né? Ele falou assim, Júlia, era o sítio que eu queria ter. Pois aos 68 anos ele queria ter um sítio e ele entregou para o fisco. Mas sabe o que aconteceu? O que mais me chamou? Eu gosto do final da história. Ele virou e falou assim, eu vou fazer a partir de amanhã. E ele começou, ele é nosso cliente hoje, só que ele falou assim, só que eu não vou cometer o erro com a minha filha, porque a minha filha é dermatologista, ela vai fazer livro caixa e ela acabou de se formar. E ela é nosso cliente também. Então, assim, o que eu acho legal? Tem que fazer, gente, na fase, ser formado, mais velho, tem que fazer. Porque entregar 1,7 milhões ao longo de uma vida para o fisco, que qual o retorno disso do que tenha, né? A gente acaba tendo pouco retorno na sociedade em si dos impostos que a gente daquele 1 trilhão do impostômetro. Então, assim, tem que... né? Exatamente. Eu não compraria o sítio, não. Eu compraria fundos imobiliários, viu? E aí, o que rendesse o fundo imobiliário com esse dinheirão, aí eu alugava um sítio todo mês. Cada vez um sítio eu alugava para... Vou pegar várias casas de... O Eduardo está perguntando aqui, melhor eu tentar fazer sozinho ou com o meu contador? Eu acho que para fazer direito um livro caixa precisa de uma ajuda, né? Profissional. Olha, não, eu acho, sim. E eu vou ser sincera, assim, eu faço muito livro caixa, sabe? Assim, dentro da consultoria. Por quê? Daniel, porque eu gosto de sentir a dor do cliente, tá? Então, assim, eu faço não vou lá escritura. Ela dá trabalho. Mas, ao mesmo tempo, assim, é um aprendizado. Até eu estava comentando com meu marido antes de entrar na live, eu acho que eu já comentei com você, meu marido é médico também, ele é cardiologista. E ele brinca, toda live eu falo isso. Mas, lógico, ele é meu piloto, ele é meu... eu discuto tudo com ele ali, ele vai dando os inputs para mim. Mas, assim, o que eu falei com ele? Ele virou e falou assim, Júlia, essa questão de colocar as informações, de navegar com tudo isso, é complexo. Mas eu falei assim, olha, que eu acredito que isso é educação financeira, tá? Então, se você me perguntar... Eu acho que começou uma matéria agora, recentemente, no quadro curricular Educação Financeira. Meu filho já tem Educação Financeira na escola, o que eu acho sensacional. Porque aprender a fazer imposto de renda deveria ser uma matéria da escola. Isso acontece nos Estados Unidos. As pessoas sabem manusear várias coisas porque elas estiveram na escola. Ao invés de ter a fórmula de Bhaskara, elas estão ali entendendo de gestão financeira, de como empreender. E aí é um país empreendedor, né? Então, assim, dando minha resposta para ele. É complexo? É. Porque o fisco é chatinho, tá? Mas não é impossível. Tem as orientações, tem e-book, você pode fazer. Converse com o seu contador. Muitos contadores não fazem, tá? Mas também tem recursos na internet para você se auxiliar. Então, assim, você tem 3 caminhos. Se você gosta de se dedicar, faça você sozinho. Se você quer a orientação do seu contador, converse com ele, vê se ele consegue te dar. Se não, você vai procurando outras formas, que existem formas sim de fazer. Mas é complexo. Um contador especialista em médicos seria o ideal? O ideal é que ele entenda fazer livro caixa, pelo menos isso. Para ele não deixar de deduzir
despesas. Por quê? Porque muitos contadores, eles não têm isso. Como é uma contabilidade da pessoa física, eles não fazem. Tá, entendi. Por isso, eu já tem muitos que falaram assim, meu contador nunca nem falou sobre livro caixa. Então, assim, tem isso. Tem que entender mesmo se ele consegue fazer, se ele está apto, porque ele nunca falou para você. Então, acho que a primeira pergunta é por que ele nunca falou. O meu nunca falou para mim. O meu. Preciso bater um papo sério com ele. Você vai ter que bater um papo sério com ele. Vou. A Gabriela está perguntando aqui, ó. Ela falou, montei um consultório no ano passado, tive muitos gastos para montar. Mesmo gastos que não são bens, mas não tive ganho no consultório. Poderia ter usado no livro caixa? Então, ela poderia usar se ela tivesse uns ganhos, né? Porque aí ela vai abater. Se ela só tem despesa e não tem receita, ela não iria pagar imposto, então ela não tem por que usar. Tá. Isso já aconteceu, né? Então, vamos dizer assim, ó. Se eu chego, pego no livro caixa, ponho assim, sei lá, receita R$1.000 e despesas R$10.000, não tem por que você fazer, porque até 1.903 você não paga imposto. Você é isento, escalonado. Legal. Muita gente perguntando aqui, quem recebe só pessoa jurídica, né? Aí não dá para fazer o livro caixa, como a gente já comentou, né? Isso. Aí acho que essa é uma pergunta que você tinha me feito e eu quero retornar nela. É o seguinte, muitas vezes que eu sinto no médico assim, mas será que eu deveria? Eu tenho pessoa jurídica, eu não sei, eu deveria fazer livro caixa? Então vamos lá. É o seguinte, é um estudo, Daniel, em cima de cada caso. Assim, eu tenho uma pessoa jurídica. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto você paga de imposto, a alíquota efetiva? Quanto você paga do seu imposto? Vamos dizer, você está em São Paulo, talvez você pague 15%. Talvez você pague 12%. Teria que entender como que está estruturada a sua PJ, tá? Aí você fala 15%. Tá bom. 13%, vai. 13% por causa do ISS daí é municipal, 2%. Vamos lá. 12%, 13%. Aí eu falo assim, tá bom, Daniel, mas você subloca algum espaço? Eu subloco, eu trabalho 3 períodos e eu pago R$5.000. E lá nos seus pacientes, você emite nota fiscal. Eu emito nota fiscal. Se você emitir recibo no mesmo valor, você vai ficar uma parte das suas despesas e das suas receitas na pessoa física e outra parte na jurídica. Aí faz sentido que a gente fala que é um mix de planejamento tributário. Se faz sentido, você faz. Agora você vai falar assim, Júlia, eu trabalho em hospital, tenho uma PJ. Quais são as suas despesas? Eu não tenho despesa, eu trabalho lá no hospital, eu faço plantão, etc. Então não tem que ser deduzir. Aí não faz sentido você só ficar na pessoa jurídica mesmo e enquadrado corretamente com outros benefícios que seriam da esfera federal. Aí é uma outra fórmula de planejamento tributário que é para a esfera federal. Legal. Rever contrato também é uma boa, né? Isso. Aí, dentro do planejamento, aí das dicas de planejamento dos 6 meses, é o seguinte. Então, assim, só recapitulando. PGBL é uma ferramenta para os próximos 6 meses. A questão do IR Trade é uma ferramenta, assim, né, de fazer o acompanhamento do seu IR da parte de ações. É um planejamento. O terceiro ponto, fazer um livro caixa estruturado é uma ferramenta de planejamento para os próximos 6 meses. Mas por que eu enfatizei isso? Porque você tem algumas coisas que você precisaria. Analisado que faz sentido você fazer um livro caixa, o que você pode estruturar? Todos os seus contratos. Então, assim, se eu estava pagando, por exemplo, na pessoa jurídica, a questão do meu marketing, eu tenho que mudar. Eu preciso pedir que ele emita a nota para a pessoa física. Eu vou fazer os pagamentos da pessoa física, eu vou fazer um acompanhamento da pessoa física. Eu também dou a dica para não ter bagunça nem mistura. Hoje em dia tem várias contas digitais, Daniel, que você não paga. O Inter, o Nubank, o Neon. Quer dizer, você pode criar contas da sua pessoa própria, a sua pessoal. Você pode criar uma conta da sua pessoa para o livro caixa, que é uma pessoa física, e depois você tem uma da sua empresa. Então, você tem 3 contas que você navega e faz as transações separadas, porque cada um tem que ser um formato, para você não ter bagunça nem misturar as informações. Então, para isso, o que eu falo de revisão de contratos? Você vai pegar item a item, tá? O que eu fiz o meu prontuário eletrônico tá na pessoa jurídica ou na física? Na física, então vamos mudar. Aí você tem que ir organizando, ver tudo que você tem possibilidade de alocar para sua pessoa física, dentro das leis, do que é dedutível, o que está correto, do que realmente está relacionado à sua prestação de serviço,
Um exemplo que sempre me pergunta, Júlia, eu posso colocar minha babá na pessoa física e colocar... Não, não pode. A tua babá não dá para colocar no livro caixa. Você não vai exercer a medicina com as... mas eu não posso trabalhar, as mulheres falam. Concordo. Mas, infelizmente, o fisco não entende que é dedutível. Não pode colocar. E aí, um impacto grande é a questão das recepcionistas, das secretárias que são CLT. Essas podem ser alocadas da pessoa jurídica para física e você deduzir no imposto. Tem alguns ajustes, você tem que estudar se faz sentido ou não. Se fizer sentido, você pode seguir com esse formato. E aí exige o planejamento de 6 meses. Você tem que fazer todo esse estudo agora para usufruir ao longo dos próximos 6 meses. Legal. Tem uma pergunta aqui, aluguel de aparelho de laser, pode também ser descontado do livro caixa? Pode, se é o aparelho dela de utilização, pode sim. Isso geralmente tem muitas DEMATs que me perguntam isso, se eu fiz um aluguel específico, pode colocar como uma despesa dedutível que é para você poder fazer os seus procedimentos médicos. Tá, e uma pergunta bem geral, ampla, e muita gente tem dúvida ainda, como verificar a restituição, né, do imposto de renda, pessoa física? Como verificar a restituição da pessoa física? Tem uma forma bem simples, que eu gostei de um exemplo que eu vi, que a pessoa põe a restituição restituição imposto de renda. A hora que sai essa restituição, já sai no Google o site o site da Receita. No site da Receita, você só coloca a questão do teu CPF, depois você vai colocar a data de nascimento e o exercício que você está solicitando, e aí já sai a informação dos lotes. Só para vocês saberem, já saíram 2 lotes, que parece que foi tão recente, mas já foram pagos 2 lotes, e tem 3 por vir ainda. E aí você consegue consultar. Também tem um outro formato chamado ECAC, que aí você pode informar, mas aí ele é um pouquinho mais complexo, porque você tem que ter os 2 números últimos, você tem que gerar um código. Mas por que eu queria falar isso para vocês? Só por um motivo importante, por que acompanhar o imposto, né, de renda e a restituição? Porque muitas vezes você tem uma pendência, e aí você não vai ser restituído, porque você só vai descobrir na hora que você não recebe. Se você já identificar agora que você tem uma pendência, você já ajusta. Eu vou falar uma coisa muito comum, e aconteceu comigo, tá? Muito comum. A pessoa tem uma ajudante na casa. E aí atrasou algum pagamento, deixou algum do E-Social, que é da empregada doméstica. Ela deixou pagar alguma coisa, pagou alguma coisa fora do tempo, eles já bloqueiam, dão como uma pendência. Aí você não é restituído em 5, 6 mil, alguns clientes nossos 18 mil, porque você tinha uma pendência que você esqueceu. Então você vai lá, já deixa tudo em ordem e é restituído. Por isso da importância do seu contador te dar essa visibilidade. De falar, olha, aqui você tem essa oportunidade, então já vamos fazer o seguinte, já vamos organizar para você ser restituído. Tá, entendi. Tem uma pergunta aqui, que custo em média que o contador cobra para fazer o livro caixa? Tem um valor assim ou é muito variado? Em média, cobra-se R$300 para os que fazem. Mas é o que eu falei, em média o contador não faz, não é uma coisa muito... Mas tem muito e-book, tem muitos dados, tem várias documentações que podem fazer, até aproveitando, Daniel, para falar, seguinte, caso as pessoas que estão assistindo a live tenham alguma dúvida específica em relação ao livro caixa, sobre qual é o planejamento financeiro que é mais certeiro dentro do contexto da pessoa, a gente lançou uma página nessa final de semana, lá no nosso Instagram da MITFocus, falando uma consultoria comigo, onde eu estou disponibilizando, e eu até deixei isso preparado para a nossa live do Médico Sem Jaleco. Se alguém daqui da live ficar com dúvidas, só preencher via o Instagram, na bio, as informações de cadastro, nome, etc., e a gente vai entrar em contato para dar um retorno sobre qual é o melhor planejamento, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E isso é um trabalho que eu queria estar alinhado com vocês do Médico Sem Jaleco, para que se surgirem dúvidas eu já vou esclarecendo para o público de vocês, que eu sei que eles são bem ativos. Legal, é importante, é super legal isso, pós-live, porque a live voa, a gente começa a ver as perguntas no meio da live para o fim, a gente já começa a não conseguir responder, muito legal. Tá faltando 10 minutos aqui, Júlia, alguma recomendação final para os médicos? Olha, o que eu tenho, Daniel, de recomendação para o médico é assim, é o que a gente, só recapitulando a live em si, né? Planeje-se, não tenha medo do fisco,
Faça a coisa de uma forma organizada. A gente deu várias dicas de organização, desde o, né, de aplicativo, que tem, se você der um Google, você acha aplicativos para quem está fazendo, né, venda e compra de ações. Se organize para que você tenha a restituição. Não tenha medo de ser restituído. Não siga isso que o Daniel falou de eu vou pagar só um pouquinho para não chamar a atenção do cliente. Isso não existe mais isso. Isso é desinformação financeira. Hoje o que eu posso te dizer, se é seu direito de fazer um livro caixa, a analogia que eu faço é como se fosse, você não coloca a escola dos seus filhos, você tem direito a colocar também um livro caixa. Você coloca outras despesas, isso faz parte, é inerente à sua profissão, então você deveria incluí-lo no seu livro caixa. Então fique tranquilos e faça de uma forma correta e de uma forma legal, e você vai ser beneficiado economicamente, vai poder aplicar em várias fundos, etc., no que for, para você ter uma melhor economia e uma qualidade de vida, né? O caso que eu te contei lá do meu cliente de 68 anos, perdeu um sítio, né? Para o fisco ao longo de uma vida, assim, um livro caixa. Legal, legal. Júlia, quero agradecer você, viu? Eu acho que todo mundo que tem dúvida aí pode depois entrar na Meet Focus, na página no Instagram, seguir vocês. Eu acho que eles vão aprender muito. Vai ser muito legal para todo mundo. Eu acho que é um start. O médico, tem muito médico aqui que meia idade, muita gente jovem. Eu acho que não precisa esperar que nem o senhor, o ortopedista, né, que perdeu um sítio. Nunca é tarde, né? Mas eu acho que quanto antes começar com esse planejamento, melhor. Muito legal, Júlia. Quero agradecer você, viu? Se você precisar contar com a gente, pode contar e eu fico muito feliz de ter você com a gente, viu? Eu que agradeço. O máximo que a gente puder de dar de informação, como eu te falei, já tem essa campanha. O pessoal do Médico Sem Gelaco, entrem lá no nosso Instagram. E também a gente está programando uma série de conteúdos em relação a ralos financeiros para o grupo de Médicos Sem Jalecos, para que vocês se estruturem e evitem os ralos financeiros ao longo de uma vida médica, de um trabalho suado e etc. Então, a gente vai preparar várias dicas do que a gente vê no dia a dia de um médico, que ele acaba passando despercebido e vai gerando, né, vai dando vazão, vai saindo por ralo o dinheiro médico. Então, a gente vai dar também um conteúdo exclusivo para o Médico Sem Jaleco. Legal, Júlia. Obrigado, viu? Boa noite, tá? Eu quero agradecer. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Pessoal, e só dando uma informação, vai ficar gravado, tá? Acabando a live eu vou gravar, ela fica durante 24 horas, né? Para todo mundo poder assistir, compartilhar. E eu quero dar uma informação que amanhã vai ter uma live muito legal, muito legal. Amanhã, dia 14, às 9 horas da noite, sempre o mesmo horário. Vai ser um pouquinho diferente, mas não deixa de ser super legal, que é explorando o mundo dos vinhos, tá? O colega do Médico Sem Jaleco, o Paulo Canage, é ortopedista, vai bater um papo com o Leandro, é um cirurgião vascular, médico também, que leva muita informação boa na página dele no Instagram, que é o Choro da Videira. Tá? Eles separem a garrafinha de vinho para amanhã, que acho que vai ser muito legal essa live, tá? Então, até amanhã. Boa noite e obrigado aí pela participação de todos.